Professor Carlos Silva. Qual o tema do comentário de hoje? Nosso tema de hoje é quem avisa, amigo é. Vamos ao comentário. Nós estamos vivenciando uma certa instabilidade no processo democrático. Começa-se a perceber sinais sutis de que alguma coisa vinda do governo federal e a sua estrutura de governo tentando interferir de alguma forma no pleito eleitoral de 2022. Está muito estranho a relação e a conversa do presidente Jair Bolsonaro, principalmente com relação ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Ora, o presidente da República disse que contrataria uma empresa para fazer uma espécie de auditoria eleitoral, de acompanhamento com a visão de auditoria eleitoral, jogando para a sociedade tentando criar um processo de desconfiança, não é? E colocando-se como mentor da busca da lisura democrática. Ou o presidente é burro, ou é ignorante, ou está com má intenção. Porque ele, como deputado estadual, né, várias vezes deputado, ele deve saber, sua assessoria jurídica deve saber, o ministro da Defesa deve saber que em 1997 foi criada a Lei 9.504, conhecida como a Lei das Eleições, que de acordo com essa legislação, os partidos concorrentes ao pleito podem constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados, contratando inclusive empresa de auditoria de sistema. Ora, a transparência eleitoral é tão grande que já existe uma lei que oferece isso aos partidos. Não é novidade. Mas o presidente joga, passando a ideia de lisura, que ele está criando um sistema limpo, como o próprio processo da urna eletrônica é limpo. E o que chama mais atenção é que o ministro da Defesa solicitou a retirada do general Heber Garcia, que faz parte da comissão de transferência das eleições. Ora, isso soa como uma espécie de demissão desse cidadão, talvez para ele se autonomear, o que é totalmente inconstitucional, e ele não pode ser o integrante porque ele não foi votado, né? Não foi regularmente escolhido para esse fim. Então, de repente, o presidente da República, até a própria Comissão da Transparência Eleitoral, existe a possibilidade de todas as entidades não governamentais participarem do processo. E, de repente, começa novamente essa ideia, jogando para a plateia a possibilidade de se criar um pleito desconfiando do Tribunal Superior Eleitoral. Ora, em todo o processo de corrupção desse país sempre esteve envolvido uma empresa privada. Porque para existir um processo de corrupção é preciso existir três elementos: o corrupto, o corruptor e o interesse comum. Ou seja, agentes do Estado e agente privado e o interesse que os une. Então, sempre em processo de corrupção. Mas o Tribunal Superior Eleitoral, e assim como o STF, nunca esteve envolvido em processo de corrupção. Eu estou falando a instituição. Né? Então veja que coisa incrível está acontecendo, quando na realidade o Exército, para proteger o patrimônio nacional, principalmente o patrimônio dinheiro público, que é exatamente esse dinheiro que sai da tributação social, gera o soldo do Exército, deveria solicitar a quebra do sigilo e principalmente do cartão corporativo do presidente da República. Me expliquem como é que alguém gasta 4,2 milhões com cartão corporativo em 35 dias, uma média diária de R$ 120 mil por dia.
E o mais estranho é que agora o diesel também aumenta 8,7%. E o presidente diz, solicita e pede de maneira, passando a ideia de que está exigindo que a Petrobras diminua seus preços. Ele não deveria exigir, ele devia mandar alterar a política de preço. Por quê? Porque a União Federal tem 50,30% das ações. Né? Os estrangeiros têm 13,60%. E demais pessoas têm 6,30%. Quando se tem essa quantidade de ações ordinárias, dá a esse acionista a condição de voto e direcionamento. Então é interessante que a sociedade e as instituições democráticas de instrumento de controle sociais comecem a... Parece que, de alguma forma, o presidente atual, sabendo que beira uma derrota, está tentando conflitar e desestabilizar o processo democrático. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Rádio Cultura, jornalismo com credibilidade. O ouvinte pode perguntar ao professor Carlos Silva pelo WhatsApp 981091130, Facebook Rádio Cultura do Nordeste, e tem ainda o nosso canal no YouTube. Isso, aqui no WhatsApp o Paulo Roberto está comentando aqui: boa tarde, professor, eu acho ridículo as atitudes desse desgoverno, primeiro falar absurdos sobre o lucro da Petrobras, como se ele não tivesse culpa, coitado. Pois é, esse lucro da Petrobras, ela é uma empresa, parte desse lucro deveria exatamente servir para subsidiar o preço interno, porque nós somos mais de 200 milhões de consumidores nato, não existe concorrência da Petrobras no Brasil. Então, claro que ele está atendendo o mercado, e colocando nas costas dos trabalhadores todo o lucro que vai para os investidores internacionais. Aqui a mensagem do Índio Agagiani: boa tarde a todos, estamos no Hospital da Aeronáutica em Recife. Professor, Venezuela, o maior produtor de petróleo e gás do mundo, e sua população passando fome, comendo cachorro na rua e lixo. Olha, primeiro, você tem que levar em consideração que a Venezuela não é o maior, tá certo? A terceira questão é que a Venezuela sofre um embargo econômico há mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Você sabe o que é embargo econômico? Embargo econômico significa a proibição de venda de empresas americanas e seus aliados de remédio, de alimentos, de tudo. Olha, você queria o quê? Quando Hugo Chávez estatizou a Petrobras, o que os Estados Unidos está querendo fazer é o que ele está querendo fazer com a Ucrânia. A Ucrânia tem uma empresa chamada Burisma Holding. Sabe quem é o sócio dela? Hunter Biden, filho de Joe Biden. É isso que ele está defendendo, não é justiça e nem paz. Agora, para você encontrar fome, não é preciso mais olhar para o lado. Basta olhar para dentro do Brasil que você vai encontrar isso. Professor Carlos Silva, uma pergunta aqui do Walter Cinegrafista. Ele está dizendo: uma urna que gera uma zerésima antes de iniciar a votação, mostrando que ninguém votou nessa urna. Ao final do pleito, fornece um boletim mostrando todos os votos na mesma urna, que não fica ligada na internet de 8 às 17 horas. Onde tem fraude? Em canto nenhum, amigo. Uma urna ela pode ser suscetível a erro mecânico e não um erro de corrupção. Sabe por quê? Porque se sua opinião estiver certa, você vai ser um gênio da humanidade, porque você está contrariando a Organização dos Estados Americanos, que já esteve presente na comissão, vários organismos internacionais que acompanham o pleito e que novamente está sendo agora chamado para 2022. A Parlasul, que representa os interesses e cidadãos que compõem o Mercosul, já esteve presente em 2018 e 2020. Então isso é balela. Porque o resultado da eleição é feito nas sessões. Você agora que está preocupado com isso, você vai fazer o seguinte: quando você votar, você vai pedir a cópia da zerésima.
logo quando chega, mostra que está tudo zerado, e quando finda, fica lá o resultado afixado na parede. Tire uma foto, guarde e tente fiscalizar, ver se está certo. Aqui o Jailton Arruda, boa tarde. Professor, vivemos em uma democracia. Então, desconfiança do presidente ou de qualquer um tem que ser respeitada. Outra coisa, quem não deve, não teme. Por que tanta dificuldade de esclarecer ou atender os pedidos do presidente? Ainda nesse mesmo tema, professor, para a gente aproveitar, a Rutieve está dizendo assim, professor, uma urna que não fica ligada na internet, como é que ela pode ser fraudada? Eu quero que o senhor presidente prove, Rutiele. Pois é, gente, não existe sala secreta. Quando as urnas chegam, quando vão ser totalmente somadas nos computadores do TSE, existem comissões internacionais. Eu estou dizendo a você que está me escutando, veja a lei 9.504, que oferece a condição do seu partido político fiscalizar, fazer uma auditoria. Gente, isso há mais de 30 anos. O que está acontecendo com o Brasil? O presidente não está pedindo, ele está abusando. E um detalhe, ele esquece o princípio constitucional. O chamado esqueci o termozinho, mas é o princípio, o princípio da inocência, não é? Você não pode começar a condenar a pessoa, não. Então, de repente, como é que fica? O sujeito desconfia que você está roubando e mete-lhe um processo. Não, você não se pode tentar criminalizar um objeto que nunca foi motivo de qualquer ação criminal. Então o presidente está querendo desestabilizar a democracia, e é preciso ter cuidado, porque a possibilidade de um golpe existe sim, pode ser remota, mas existe. Professor, o Ademário Malaquias está perguntando aqui, a Petrobras é a única empresa que dá lucro e o lucro não vai para os donos, porque a Petrobras, que dizem que é da gente, mas pelo jeito ele está dizendo que não acredita. O pior é que o presidente da República disse agora há pouco que a Petrobras era privada, que ele não podia fazer nada. Ora, ele não pode fazer nada, veja a contradição bolsonariana. Ele disse que não pode fazer nada. Mas desde que nós nos entendemos de eleitor, que a oposição criticava Fernando Henrique, Lula, Dilma, com o preço do petróleo, dizendo que era culpa do governo federal. Agora, o governo federal de Bolsonaro não tem culpa. Logo ele, que tem 50,30% das ações. Aqui, a definição: Petrobras é uma empresa de capital aberto, sociedade anônima, cujo acionista majoritário é o governo do Brasil, a União, sendo, portanto, uma empresa estatal de economia mista, com sede no Rio de Janeiro, opera em 14 países no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. Ou seja, é uma empresa de capital aberto, sociedade anônima, e é uma estatal de economia mista. O acionista maior é o governo. Pois é, tem 50,30%, enquanto que os estrangeiros têm 1,80%, aliás, 13,60%, e as pessoas físicas e jurídicas, o resto da quantidade, somam 6,30%. Isso é conversa para boi dormir, dizer que não pode atuar sobre a Petrobras. Pode sim, nós não podemos sacrificar uma nação. Gente, em 2011, eu falei anteriormente, nós tínhamos um salário de aproximadamente 580 e poucos reais. Com 100 reais, você comprava 3 botijões de gás. Hoje, o salário está 1.212, você não compra um. Professor, só aqui retificando informação, eu falei, na verdade a gente falou e eu ouvi, pelo menos o senhor concordou também, que o Walter ele não questionou a questão das urnas, tá? O Walter falou que ele é a favor que continue com as urnas eletrônicas e também que ele não questiona os resultados. Eu entendi que eu li isso e eu também entendi que o senhor entendeu essa pergunta como ele falando que as urnas não tinham fraude. Só pra Perfeito, gente... Eu ampliei porque inicialmente eu não tinha interpretado que você tinha falado de maneira positiva. Por isso que eu ampliei a resposta, mas entendi.
Perfeito, professor. Mandar já abraço aqui para o pessoal que está ouvindo a gente em Belo Jardim, em São Caetano, o pessoal sempre participando. Mais perguntas aí no Facebook? Não, aqui no Facebook, inclusive, a gente não pode nem ler os comentários aqui dos ouvintes. Eu peço calma aos nossos ouvintes, que aqui estão num debate, já passou de acalorado, então peço calma aqui aos nossos ouvintes no Facebook. Outra coisa, a gente pede sempre que quando as pessoas forem fazer perguntas, façam perguntas menores e sem utilizar nenhuma expressão de baixo calão, que a gente não pode ler no ar, e até por questão de respeito, a gente vive um debate democrático e aí é necessário que a gente tenha argumento para que a gente possa debater. Aí quando começa a ser agressão, infelizmente, aí não podem depois dizer, você não leu minha pergunta. Se tiver alguma frase aí que seja pejorativa para qualquer dos lados, a gente infelizmente não lê por questão de ética. Isso, a gente lembra sempre que não agredir verbalmente ou através da mensagem os próprios ouvintes, né, os nossos comentaristas, e até mesmo agressão oral, verbal, escrita contra os políticos, né, enfim. É o que eu falo sempre do debate com conteúdo, né, professor Carlos? Olha, veja bem, no lançamento da candidatura do pré-candidato, houve um tumulto na entrada da Unicamp, que tinha lá mais de 3 mil pessoas. Aquele pessoal que tentou, eram mais ou menos 100, que tentaram tumultuar a situação, que foram repelidos, eles entraram no bar, balearam alguma pessoa e foram embora, inclusive com a marca da suástica no corpo. Então eles trabalham esse processo democrático do Brasil, que deveria ser... Veja o que foi que o presidente disse. Isso é muito perigoso. Ele disse, estamos numa guerra. Não, nós estamos num pleito eleitoral, onde se estabelece as propostas de adversários que querem o bom para o Brasil. Ninguém está em guerra. Na guerra não existe a barbárie, não há a estrutura do Estado de Direito. Os soldados fazem o que querem quando chegam nas cidades. Não é isso, nós não estamos em uma guerra, mas parece que eles orbitam no caos. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura em Forma. Mais uma vez agradecemos também as perguntas dos ouvintes que querem contribuir com esse debate. Forte abraço, professor, até quarta-feira. Até quarta-feira, André Santiago, até quarta-feira, Tony Maciel, e até quarta-feira, ouvintes do Cultura em Forma.